Glória a Jesus. Os irmãos podem assentar. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Glória a Jesus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Também a irmã Ana Paula, por ter nos convidado para estar aqui cooperando com a palavra nessa noite. Que Jesus te abençoe de forma tremenda. E toda a igreja, nosso pastor Luiz. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Amém? Somente esse versículo. Hoje nós estamos em um culto muito especial, sob a direção da CIB, e as irmãs estão trabalhando um tema importantíssimo, que é mulheres enraizadas. Por que não dizermos crentes enraizados? Uma igreja enraizada. E já fomos ministrados aqui pela irmã Ana Paula, que na sua grande capacidade ela colocou aqui alguns enfeites, e através disso ela já nos ensinou aqui profundamente, utilizando o recurso da botânica. E eu não quero fugir do tema, porque ela nos passou esse tema, que queria que fosse trabalhado, e ela disse que já tinha tempo que ela pensou nesse tema. Então eu não vou fugir do tema. Hoje à tarde eu fiz um serviço ali em casa, estava rebocando umas paredes ali de fora. Quando, pouco antes de vir para o culto, eu acabei um pouquinho tarde, eu ainda tentei trazer uma mensagem na carta aos Efésios, mas eu percebi que se eu fosse ser fiel ao tema, eu não seria fiel ao texto, falando em Efésios. Então, como eu queria ser fiel ao texto e fiel ao tema, aí eu resolvi meditar um pouquinho com os irmãos, com as irmãs, nesse versículo de Gênesis capítulo 2, onde nós vemos um trabalhar e um agir de Deus na vida de Adão, onde Deus deu para ele um presentão. Não é verdade, irmão? Não vou nem dizer um presente, mas foi um presentão, E dia abençoado foi esse aqui, não foi? Porque Deus deu para ele uma mulher, uma esposa, uma ajudadora. E quando a irmã Paula me falou sobre esse tema, irmãos, eu pensei comigo, um crente enraizado, uma mulher de Deus enraizada, um homem de Deus enraizado. Irmãos, nada melhor do que levarmos essa mensagem para falarmos da fé. Porque quarta-feira passada eu tive a oportunidade de falar a palavra de Deus ali na congregação onde o irmão o pastor Eduardo dirige. E eu disse para os irmãos ali que Deus, ele é soberano, e na sua soberania foi Deus que estabeleceu a maneira, o modo de nós nos relacionarmos com Ele. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu dizendo: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus estabeleceu que nós vamos achá-lo. Jesus disse assim: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Mas a gente só vai achar na medida que a gente buscar Deus do modo que Ele estabeleceu. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem gente que vem, mas o coração não veio, ele não vai achar. Se ele veio hoje para o culto e o coração ficou lá fora no dinheiro,
Tem gente que vem para a igreja, mas o coração fica na prostituição. Tem gente que vem para a igreja, mas o coração fica nas coisas mundanas. Essa pessoa dificilmente encontrará Deus. Mas aquele que veio e trouxe o coração junto, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Se o teu coração veio com você disposto a buscar Deus, eu tenho certeza, você vai achar Deus aqui nessa noite. Você vai encontrá-lo aqui nessa noite. Você vai ter um encontro com Ele aqui. E na palavra de Deus a gente percebe, quando a gente fala de raiz, o crente enraizado é o crente que tem uma fé vibrante, uma fé firme em Deus. Porque Deus estabeleceu que para nós nos relacionarmos com Ele, existe um elemento essencial que é a fé. Através do profeta Abacuque, o Senhor Deus diz: mas o meu justo por sua fé viverá. E esse versículo é citado por 2 vezes, a tamanha importância desse texto, que ele é citado por 2 vezes no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, ele cita dizendo: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios também, ele faz a citação desse versículo. E nós percebemos que na caminhada com Deus, um elemento essencial para nós termos raízes, e quando a gente fala de raiz, a gente percebe que não tem como nós fugirmos de citarmos o exemplo de uma árvore enraizada e com raízes profundas. As suas raízes vão lhe dar condições de buscar o alimento, a provisão que ela precisa, e não somente a provisão, mas com raízes profundas, uma árvore, ela também tem sustentabilidade. Pode vir os vendavais, pode vir o vento, pode vir tempestade. Eu me recordo alguns anos atrás que eu ouvi uma mensagem com aquele pregador que fala a Bíblia, tem a Bíblia na cabeça, chamado Ciro Rocha, que já pregou aqui muitas vezes. Ele disse: não me falhe a memória agora, o irmão Paulo citou, eu me lembrei se é o cedro ou se é a palmeira, mas ele disse uma vez numa mensagem que uma dessas 2 árvores, as raízes vão crescendo, e quando ela encontra uma pedra, uma rocha, ao invés dela parar de crescer, ela começa a crescer para os lados e ela abraça a rocha, ela abraça a pedra. Aí vem vendaval, vem tempestade, pode ser o que for, ela não cai, porque ela está bem sustentada, as suas raízes estão firmes. E mais do que nunca, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que no Antigo Testamento era muito comum as pessoas chamarem Deus de rocha. E quando a gente percebe na palavra, nós sabemos que nós estamos abraçados com uma rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o elemento essencial, um crente enraizado é um crente que tem uma fé firme, uma fé que cresce na fé, porque o justo por sua fé viverá. E quando eu li esse texto, eu percebi que nós poderíamos extrair alguns elementos dentro do texto das irmãs aqui hoje, nesse texto, porque eu ouvi uma frase alguns dias atrás, onde a pessoa que disse essa frase disse: aquele que crê, confia, e aquele que confia, descansa. Eu vou repetir: aquele que crê, confia, e aquele que confia, descansa. Um crente enraizado na fé é o crente que crê. E o crente que crê confia no Deus que ele crê, ele sabe o Deus que ele tem. E o crente que confia no Deus que ele tem, ele vive descansado, ele descansa. E nesse texto a gente percebe que Deus, ele se revela, o escritor aos Hebreus, quando escreve a sua carta no capítulo 1, verso 1, ele diz que Deus antigamente falou de muitas formas, ou seja, se revelou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias se revelou pelo Filho, que é o clímax da revelação de Deus. E a gente percebe que a construção da revelação divina, Deus não revelou tudo de uma vez.
A revelação de Deus foi sendo lenta. Deus se revelou na história, em palavras humanas, através de seres humanos. E essa revelação foi sendo construída de forma gradual, de forma processual. Por muitas maneiras, através de sonhos e visões. Por fim, Deus se revelou através da sua palavra. E quando Deus vai construindo, quando essa revelação vai sendo construída, nós vamos tendo condições de conhecer Deus, de conhecer um pouquinho a respeito de Deus, porque o Deus que é revelado por essa Bíblia aqui, que você quer estar enraizado nele, um dos atributos desse Deus é a infinitude. Porque na Bíblia nós vamos encontrar os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? Os atributos são as características de Deus, aquilo que caracteriza Deus. Os atributos divinos, os atributos de Deus aquelas qualidades inerentes ao ser, daquilo que Deus é. Às vezes eu cito é algo às vezes até bizarro, mas se você ouvir um latido, você não pensa em um gato, pensa. Se você ouvir um latido, você pensa logo que é um cachorro, que é um cão, porque aquilo é natural, é uma qualidade do cão latir. Então, quando Deus se revela através dos seus nomes, por meio dos seus nomes. Você lê a Bíblia, percebe, as irmãs estão lendo a Bíblia e já estão lá na frente. Deus se revela através dos seus nomes. Deus é tão grande que um nome só não foi capaz de Deus se revelar através de um nome. El Shaddai, Elohim, Adonai. E Deus se revela também por meio dos seus atributos. Os atributos são as qualidades de Deus. E nesse versículo aqui, a gente encontra os atributos de Deus em ação. Por quê? Primeiro, Deus havia formado o homem estava só. A criação era perfeita, mas a criação não era completa. Existe uma distância enorme entre perfeição e plenitude. A criação não era imperfeita, porque tudo que Deus faz, a própria palavra diz que Deus viu que era bom. Havia perfeição na criação de Deus, mas a criação não estava completa. E a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só, e ao ver que o homem estava só, Deus disse consigo mesmo: não é bom que o homem esteja só. Meu irmão, aqui tem um elemento tremendo. Se você é um crente enraizado, que vai te dar uma segurança na sua vida cristã e vai fazer você superar os desafios dessa vida. Aqui nesse verso, Deus está revelando o seu atributo. Quando a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só e disse: não é bom que o homem esteja só, Deus está trabalhando através do seu atributo da onisciência. Deus sabia que o homem estava só. Deus não estava no seu trono assentado, alheio daquilo que estava acontecendo na terra, não. Deus estava vendo Adão. Os olhos de Deus estavam sobre Adão. Os olhos de Deus estavam sobre ele. Por quê? Porque um atributo, uma característica, uma qualidade de Deus é o atributo da sua onisciência. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele contempla tudo. E um crente que tem fé no Deus revelado pela Bíblia é um crente enraizado que não tem medo de demônio, não tem medo de tempestade, porque ele sabe que serve o Deus onisciente, que vê tudo, que contempla tudo, que olha tudo, que enxerga tudo e que vê o que está acontecendo na terra.
Então, se você entrou aqui hoje, às vezes as suas raízes estão assim, meio pequena, eu quero dizer, pode aprofundar essas raízes, porque você serve um Deus onisciente, e Ele está nos céus, mas Ele está contemplando o que está acontecendo na terra. Ele estava nos céus, mas Ele via o que se passava com Adão, Ele via a dificuldade, a situação que Adão estava vivendo, e Ele agiu para mudar o quadro da história daquele homem. Da mesma forma, esse Deus está te contemplando, Ele está te vendo, Ele é onisciente. A Bíblia diz, uma das características, um atributo desse Deus é a imutabilidade, Ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Se Ele era onisciente no princípio, passaram-se quase 5, 6 mil anos, Ele ainda continua sendo onisciente. Ele está te vendo, Ele te contempla, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe dos teus dilemas, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele está te vendo. Pode ter raiz, pode ter segurança, porque o Deus que você serve é onisciente. Ele continua te vendo, Ele está te vendo. Ah, parece que eu estou tão sozinho, essa prova está tão difícil, essa luta está tão complicada, mas Deus está vendo. Deus está vendo, viu? Deus está contemplando. Aí a Bíblia diz que Deus falou assim: eu farei uma ajudadora que ele seja idônea. Um outro atributo de Deus que eu consigo perceber, que a gente vê nesse versículo, é o atributo da onipresença. Deus viu que Adão, e diz que não é bom que Adão esteja só, que o homem esteja só, porque Deus estava presente. Ele não só é onisciente, Ele sabia, Ele via, mas Ele estava presente. Ele é onipresente. A sua presença preenche todos os lugares. O salmista, no Salmo 139, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, para onde você for, você não foge da presença do Deus revelado pelas Sagradas Escrituras, porque esse Deus, Ele é onipresente. A presença dEle está em todos os lugares. E o texto, no capítulo 3, nos mostra e nos revela isso, porque a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus vinha até o jardim e havia um ambiente de intimidade, de relacionamento entre Adão e Deus. Então, meu irmão, se as suas raízes estão pequenas, se as suas raízes ainda tem muita gente que às vezes balança com qualquer coisinha na fé, porque as raízes não estão profundas. Mas o crente enraizado, ele é enraizado porque sabe que Deus é onipresente, que Deus está presente. Você está bem, Deus está presente. Você está enfermo, Deus também está presente. Está tudo dando certo, Deus está presente. Está tudo dando errado, pastor Júnior, mas eu creio que Deus se faz presente na minha vida, me acompanhando. Deus está nos acompanhando. Acompanhamento é algo que vocês fazem muito lá como psicologia, não é? Pois é, Deus faz esse acompanhamento com seu povo. Rabacandarai. Ele te acompanha de dia, de noite, na sua jornada diária. Deus está te acompanhando, meu irmão. Pode ficar tranquilo, não precisa preocupar não. Mas Deus não usou só o atributo nesse versículo para dar um presentão para Adão, o atributo da onisciência ou o atributo da onipresença, mas Deus também usou o atributo da justiça. Porque Deus, Ele é o reto juiz, o juiz de toda a terra. E Deus, ao ver aquela situação, Deus julgou aquela situação. Ele diz: não é bom. Deus está fazendo um julgamento, Deus está exercendo o juízo. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para ele. Meu irmão, às vezes você pensa que você está abandonado, né? Largado, deixado. As pessoas, o povo antigo dizia assim: eu estou jogado para as cobras, para as traças, não era assim? Meu irmão,
Deus está presente na sua vida e Ele está te contemplando. Ana, ela era humilhada pela sua rival e ela pensava, a minha situação não vai mudar não, mas chegou o dia que Deus julgou a causa de Ana e mudou a história dela. Meu querido irmão, Deus está presente, Ele contempla tudo na sua história. Mas Deus não só usou o seu atributo da justiça para nós concluirmos aqui, mas um outro atributo que define Deus, que é característico de Deus, é a bondade. Salmo 73, verso 1 diz, verdadeiramente Deus é bom. Deus vai usar de bondade, a sua bondade para com Adão. Ele não deixou Adão naquele estado que ele estava. Ele não permitiu que Adão permanecesse naquela mesma situação. O universo, a criação completa, a criação perfeita, mas incompleta. Deus, não, vou colocar ele para dormir aqui, vou dar um presentão para ele. Deus julgou aquela situação, então Deus vai usar a sua bondade, Deus vai usar de misericórdia e vai mudar aquele quadro. Quando Adão acorda do seu sono, ele fica tão feliz, né, que ele vai falar, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e vai ser chamada varoa, porque do varão foi tirado. Mas para concluir aqui, vou devolver o microfone para nossa irmã, que nosso tempo já foi. Nesse episódio, Deus ainda fez uso de um outro atributo seu, porque Deus colocou Adão para dormir num sono profundo, foi lá e tirou a costela de Adão, e Deus disse consigo mesmo, dessa costela eu vou fazer uma mulher. Irmão, se a gente olhar com os olhos naturais, com o olho natural, tem como fazer isso? Um homem consegue fazer isso? Você consegue internar em um hospital e entrar lá solteiro e sair de lá casado? Falar, doutor, faz uma cirurgia e tira uma costela aí que eu estou precisando casar, não estou arrumando namorada lá na igreja, né? Não arrumo namorada lá, tira uma costela aí e faz uma mulher para mim. O médico dá conta de fazer isso, irmão? Médico não faz, mas Deus faz. A pessoa entra na clínica para uma cirurgia, entra viúva e sai casado. Tem como fazer isso, irmão Paulo? Não tem jeito. Mas aqui Deus, o homem não consegue fazer isso, mas Deus faz, sabe por quê? Porque um outro atributo de Deus é a onipotência. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão assim, Abraão, eu sou o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Deus tem todo poder nos céus e na terra. Próprio Senhor Jesus Cristo diz, me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Deus fez isso, vai colocar Adão para dormir, tira a costela e faz uma mulher, entrega para ele. Deus está usando o atributo da onipotência, porque, e o que significa isso é que ele pode fazer tudo, tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza, Deus faz. Meu irmão, pode ficar enraizado, pode ficar tranquilo, que o Deus que você serve, Ele tem poder para fazer qualquer coisa na sua vida. O médico pode dizer que não tem jeito, a medicina pode dizer não vai dar certo, isso aí não tem jeito. Advogado pode dizer essa causa é perdida, mas se Deus entrar nessa peleja, se o Deus que é revelado nessas escrituras aqui entrar nessa causa e fazer uso dos seus atributos, não tem problema grande para Deus, não tem problema que impeça o agir de Deus na sua vida para mudar um quadro e uma história. E aqui eu concluo essa palavra dizendo, o crente enraizado, ele fica tranquilo por causa disso. E quando eu estava ali, eu me recordei aqui de uma passagem de 2 Reis capítulo 6, quando o moço de Eliseu acordou, quando ele olha lá para fora, tinha soldado, adversário, carro, cavalo, e a cidade cercada, a cidade toda cercada. Ele se desespera, vai até Eliseu, meu senhor, vem cá para o senhor ver o que está acontecendo. Mas Eliseu era um crente enraizado, não era um crente Nutella não, é um crente que tinha raiz. A Bíblia não diz, pastor Enivaldo, que Eliseu estava vendo.
Pelo menos na minha não diz que ele estava vendo. Mas se Eliseu não estava vendo, de uma coisa eu tenho certeza, ele estava crendo. E quem crê, confia. Quem confia, descansa. Enquanto o moço estava desesperado, o moço que não tinha raiz estava desesperado, Eliseu estava tranquilo. Aí Deus falou: mas esse moço vai ficar desse jeito. Cria raiz nele, Deus. Abre os olhos dele para ele contemplar. Quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu carros, um monte de carros, cavalos de fogo. Deus estava lá também. O exército inimigo tinha vindo, mas Deus também veio tinha vindo para pelejar pelo seu povo. Então eu quero resumir essa mensagem desta noite, te convidando a buscar um crescimento na fé. Porque se a tua fé estiver enraizada, você conhecer verdadeiramente o Deus que você serve, que é onisciente, que é onipotente, que é justiça, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, você vai ser um crente enraizado, e não vai ser qualquer tempestadezinha que vai abalar a sua fé, que vai abalar e tirar você do seu foco de servir a Deus. Mas para que a sua fé cresça, para concluir aqui, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que a fé, ela vem de que forma? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essas raízes vão ficar fortes, sabe aonde? Na escola dominical, no culto de ensino, na leitura da palavra, na meditação diária da palavra. É aí que as tuas raízes vão se fortalecendo, né? Vai te dar sustentabilidade para saber que o Deus que você serve, Ele tem poder. E nada é impossível para Deus. Amém? Que Deus abençoe.